Ser pai é ser companheiro, é ser o herói dos livros de aventura e ser o vilão quando necessário. É ser o chão quando tudo desmorona. É ser o reflexo em águas turvas, mantendo a essência para criar o novo. Ser pai é ser o início e o fim. Eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 17 anos, namoramos 10 anos. Aí eu casei, tive 2 filhos. Infelizmente ela teve uma doença, teve câncer de pâncreas. É um câncer muito complicado de curar. 99% das pessoas morrem. E aí ela faleceu, meus filhos tinham 5 e 6 anos. E aí você entra num desespero, que você fala, como é que agora eu vou criar 2 crianças sozinho, né? Então eu busquei ajuda com profissionais da área da psicologia para me ajudarem, né? Mas eu encarei sozinho, eu tinha 2 escolhas, ou ia ser um pai duro, enérgico, ou ia ser um pai amigo. E aí meu pai falou, eu preciso falar com vocês, sério, tal, e eu vi na cara dele que era sério. Eu lembro desse sentimento, que eu não queria que ele falasse, então eu falava, não, peraí, o desenho tá acabando, peraí, tá no finalzinho. E ele, não, eu preciso falar agora. E eu, não, calma, porque eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia da doença da minha mãe, mas eu não queria ouvir ele falando. Aconteceu também de eu me envolver em um relacionamento, né, no qual gerou um fruto, o meu filho Isaac. A princípio a mãe dele também era dependente química, só que hoje ela teve uma recaída e tal, e abandonou lá, hoje eu cuido do meu filho sozinho. Eu casei cedo, minha esposa na época ficou grávida, logo depois do casamento, foi praticamente junto com o casamento, tudo. E depois a gente teve alguns problemas por ser muito novos e tal. E a gente acabou se separando. Eu era muito apegado com ele. E na época ela não queria, lógico, como mãe não queria, né? Queria ficar com ele, eu entendia. Só que com o tempo foi acontecendo coisas que fez eu entrar com pedido de guarda. E eu ganhei esse pedido de guarda e desde então eu venho cuidando do João. Eu fiquei bem perdido. Eu não sabia trocar uma fraldinha, não sabia entender o que estava se passando quando ele chorava, eu não sabia se era uma cólica, se era fome. Então tudo isso eu tive que aprender da noite para o dia. Eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que cuidar do meu filho. Então foi uma situação bem complicada. Hoje quando eu olho para trás, eu falei, cara, foi difícil, mas eu consegui. Cuidar de filhos e trabalhar, como que isso se deu? As mulheres são heroínas, porque, é muito difícil. Quando ela faleceu, você entra num desespero muito grande. E o primeiro mês, eu vou ser sincero, eu bebi muito. E teve um episódio que eu fiquei muito bêbado, que eu vomitei muito, eu passei muito mal. Então eu estava literalmente abraçando o vaso sanitário. E aí eu olho pro lado, assim, eu vejo a minha filha e meu filho passarem, né? E ela tinha 5 e ele 6, e eles olharam para mim sem entender nada. E aquilo, acho que foi uma facada no meu coração, tipo, você tem 2 filhos para criar. Ela morreu, ela foi embora, mas você tem 2 filhos, você não pode se entregar e se jogar, porque você vai estragar a sua vida e a vida deles. Então, naquele momento, eu acordei. Nas primeiras semanas foi muito difícil, porque eu tinha que conciliar várias coisas
que não estava no meu cotidiano. Porque na época que eu entrei com esse pedido, o João ainda era bebê, então ainda trocava fralda. Você tem que se adaptar totalmente à criança. A criança é 100% dependente de você. Minha mãe, meu pai, meus irmãos me ajudaram muito assim nessa fase. A gente considerando os novos arranjos das famílias contemporâneas, né, a gente poderia dizer que a importância do pai é exatamente a mesma da mãe para o desenvolvimento da criança. Ainda na sociedade existia a questão de que, como se a gente escolhesse e pudesse dizer, não, é melhor uma criança ser criada por uma mãe do que ser criada por um pai, não é verdadeiro. Mas a questão não é o homem e a mulher, a questão é individualmente, não importa se é homem ou se é mulher, se aquela pessoa está preparada. A parte mais difícil mesmo foi me adaptar a esse novo estilo de vida, que é ser pai solteiro, criando uma criança de 3 meses de nascido. É a parte mais difícil. A dificuldade é de lidar com diversos afazeres. Então, por exemplo, é médico, é escola, é faculdade, são problemas que você tem que resolver sozinho. Então é muito complicado você não contar com ninguém, mesmo em questões não só financeiras, mas em questões até emocionais. Porque, por exemplo, a minha atitude, ela vai refletir diretamente na vida deles. Então, assim, aquilo que eu fizer de errado ou certo vai interferir. A morte da minha esposa para o meu filho, assim, ele ficou mais calado. A minha filha, ela é mais de colocar as coisas, os sentimentos para fora. Ele se apegou muito a mim, né? Mas ele quase não falava. A troca de amor e carinho que nós tivemos acabou suprindo. Hoje a gente sabe lidar, a gente aprendeu a lidar com a perda e com a ausência dela, né? Mas existem momentos da Bárbara, ou dele mesmo, formatura, ou quando ela for casar, ou ele for casar, que vai dar aquele marco, aquela tristeza, porque não vai ter a mãe do lado. Eu adorava ficar com o João, pra mim era muito bom. Eu gostava, sabe, quando eu me separei era muito difícil ficar longe dele. Mas estando com ele é muito difícil a responsabilidade, o peso, o fato de você ter que deixar sempre a casa arrumada era um problema pra mim, porque eu tinha que cuidar do João e deixar a casa arrumada, trabalhar, levar ele pra escola. É muita coisa. A criança sendo criada só por um pai, eu não acho que isso seja um tabu, ou melhor dizendo, seria muito bom que isso não fosse mais visto como um tabu. O pai sozinho, as pessoas podem subentender que havia uma mãe e essa mãe foi embora, não quis cuidar, então talvez eles até sejam tratados mais com ai, coitado, tá aí cuidando sozinho, né? Que talvez também seja muito diferente daquele pai ou homem sozinho que escolhe isso, né? Isso é o novo. O que a gente gosta mesmo é de assistir desenho. Principalmente a Galinha Pitadinha, que foi o desenho tema da festa de aniversário dele desse ano, né? Ele gosta muito, né? Inclusive eu fiz 2 camisas, uma pra mim e uma pra ele, com o personagem mesmo da Galinha Pitadinha e tal. Assim, o momento mais brilhante pra mim foi no aniversário dele. Porque eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer uma festa daquele tipo. Veio bastante gente na festa dele, sabe? Ficou muito bonito, muita gente deu suporte, assim, sabe? Acho que foi o momento mais incrível, foi a festinha de 2 anos dele. O João é tipo um companheiro, assim, tipo um amigo. A gente faz tudo junto. E eu tento levar assim, da melhor forma, que eu seja um amigo para ele, uma pessoa que ele sempre vai poder contar, além de ser pai, porque a responsabilidade de ser pai é minha, né?
ele tem que entender que eu sou um amigo, que lógico, eu sou pai, tem que me respeitar como autoridade, como pai, mas eu sou um amigão dele e a gente se trata assim. O valor que eu tento passar pro João é o respeito que ele tem que ter com todo mundo, a humildade, a fé em Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, o que você quer pro João? Eu falo, cara, eu quero que ele seja a minha evolução, que ele seja 1000 vezes melhor que eu, que ele não tenha os defeitos que eu tenho, que ele não cometa os mesmos erros que eu, que ele faça coisas muito melhores que eu. Tipo assim, você se arrepende? Não me arrependo de ter feito tatuagem, mesmo porque é o nome do meu filho. E eu sabia que eu nunca ia me arrepender porque é o nome do meu filho. Eu fiz de uma forma de, sei lá, de homenagem, de tentar sempre ter ele comigo. E realmente, eles são pessoas fortes, eles são lutadores, eu tenho muito orgulho do que eles se tornaram. Eu acho assim, não é gostoso os 3 juntos? Pai. Não tem. Oi. Mas pai, eu quero ir pra casa. Tá bom, a gente já vai, tá? A gente já vai, tá bom?